Vamos estar orando no nome de Jesus. Vamos levar o nosso pensamento a Deus neste momento. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, Deus que vive e reina para todo sempre. Toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos mediante a Tua presença, no nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui para Te adorar, bendizer o Teu santo nome, para assim, ó Pai Celestial, buscar a Tua face, nos aproximar mais do Senhor, porque somos dependentes de Ti, ó meu Deus Todo-Poderoso. Para demonstrar o carinho, ó Pai Celestial, e o nosso amor para contigo, Senhor, porque o Senhor tem demonstrado o Teu infinito amor, a Tua infinita misericórdia para com cada um de nós, e tem olhado com graça, amor, para com cada um de nós, ó Pai, e nós estamos aqui, Senhor, vivos na Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor da glória, que o Senhor nos dê o dom do conhecimento, o dom da palavra divinamente revelada, Senhor, no nome de Jesus, para que assim, ó Deus Todo-Poderoso, nos enchendo de Ti, ó Pai Celestial, nós venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, a estar sustentados no Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Nos agracie com a Tua presença, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Senhor da glória, que o Senhor ilumine a nossa mente com o poder do Teu Espírito Santo nesta manhã, ó Pai, no nome de Jesus. E tudo seja para a honra e glória do Teu poderoso e santo nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia aos irmãos. Nós vamos estar falando hoje do profeta Daniel, né, do personagem Daniel. Ele é muito conhecido, né, no meio evangélico e pregado aí nos quatro cantos, né? Ele é bem conhecido, o jovem Daniel. E nós vamos falar hoje desse personagem bíblico, né? Quem puder estar abrindo o livro de Daniel. O livro de Daniel fica ali perto de Ezequiel. Jeremias, Ezequiel. Perto de Oséias. Só você pegar Mateus e ir andando para trás. Mateus, Ageu, Malaquias, Ageu, Zacarias, ali vai andando para trás. Joel, Oséias, aí você vai achar Daniel. Vamos falar sobre as características de Daniel. Esse jovem, né, jovem profeta. O livro de Daniel tem 12 capítulos, né? Aleluia. Profeta Daniel. O livro de Daniel, ele fala da soberania de Deus na história, né, da humanidade. Daniel, cujo nome significa Deus é juízo, né? Então o significado do nome de Daniel, né, se você quiser anotar aí, o nome dele significa Deus é juízo. É tanto o personagem principal como o autor do livro que leva o seu nome. Então foi o próprio Daniel que escreveu o livro de Daniel. A autoria de Daniel não somente é declarada explicitamente, como também é subtendida pelas numerosas referências autobiográficas no capítulo 7, do capítulo 7 ao 12. Jesus abriu o livro ao profeta Daniel, quando citado em Daniel capítulo 9, versículo 27. O livro relata eventos a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, até o terceiro ano de Ciro. Então Daniel ele viveu, né, ele relatou sobre a invasão, a primeira invasão de Jerusalém, né, que foi Jerusalém, ela foi invadida por Nabucodonosor. Depois passou por Belsazar, filho de Nabucodonosor, e depois foi pelo rei Ciro. Então Daniel narrou toda essa situação de Jerusalém ser invadida, de ser levada a cativeiro até a Babilônia, né? Então ele viveu nesse período aí e relatou, né, o que aconteceu no reinado desses três reis, Nabucodonosor, o seu filho Belsazar e o rei Ciro,
que assumiu depois de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Então, Daniel ele foi um jovem, né, muito temente a Deus, um jovem de oração, um jovem que buscava ao Senhor a todo momento. Ele era um príncipe entre os judeus ali, né, de raiz nobre, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, né, famosos pela passagem da fornalha, né, quando eles foram lançados na fornalha. Então, Daniel ali, ele era um jovem que tinha o que era principal. E o que é principal para nós estarmos vivendo nos dias de hoje, que são dias muito tenebrosos, é o temor do Senhor. Né? Hoje não se tem mais o temor do Senhor. As pessoas, ou os cristãos, vivem assim, sem o temor de Deus. Isso é muito perigoso, porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Muitos de nós, né, eu creio que você já fez essa oração, no momento de dificuldade, Senhor, dá-me sabedoria. Né? Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, né, no temor do Senhor, você passa, né, a ter um autopoliciamento de si mesmo e vai querer sempre agradar a Deus. Então fica aí um mecanismo de defesa, né, para cada um de nós, né, ao ter bastante sabedoria, né, o principal é ter o temor do Senhor. Então Daniel ele foi um jovem assim, né? Seria bom se os nossos jovens de hoje tivessem bastante temor a Deus, né? Não estariam fazendo tanta besteira igual está fazendo aí hoje. O contexto histórico do livro está vinculado à Babilônia, durante o cativeiro babilônico de Judá, de 70 anos de duração, profetizado por Jeremias. Então foi Jeremias que profetizou, né, o cativeiro babilônico. Você vê que lá atrás, né, foi profetizado, aleluia, sobre o cativeiro. Os profetas eles foram sempre levantados, né, por Deus. É o livro de Daniel que a gente está estudando. Eu estou dando a introdução ainda. É Daniel 1. E começa ali a invasão a primeira invasão de Jerusalém através do rei Nabucodonosor, né? Então todo esse relato do livro de Daniel, né, já é o contexto histórico que está vinculado no exílio de Jerusalém, né, na Babilônia, durante o cativeiro de 70 anos. Quando Daniel é levado a ter visões, né? As visões de Daniel estão no capítulo, do capítulo 9 ao capítulo 12. Supõe-se que ele viveu até cerca de 530 anos antes de Cristo, quando teria concluído o livro na última década da sua vida. João e o livro de Apocalipse. Os críticos modernos que consideram o livro de Daniel como espúrio e do livro de Apocalipse. Por que ele está falando isso? Espólio, né, do livro de Apocalipse. Daniel também é um livro escatológico. Ah, meu irmão, mas o que é escatológico? O que é escatologia? É o estudo dos tempos finais. Isso que significa escatologia. Então, o livro de Daniel também é um livro profético que fala dos últimos dias, assim também como o livro de Apocalipse. Então, é um estudo de escatologia, que fala dos tempos finais, né, da época onde vai vir, onde Deus vai executar o seu juízo. Por isso que o nome de Daniel significa Deus é juízo, onde Deus vai trazer julgamento e juízo à face da terra. Então, dois livros, né, relatam muito bem isso, que é o livro de Daniel, né, das 7 semanas, né, ou 70 semanas, ali, 7 semanas de Daniel, e também o livro de Apocalipse, que relata sobre o fim dos dias. Então, Deus também abriu, né, a visão de Daniel concernente a esse respeito. Quase toda a informação que se tem da profecia de Daniel procede deste livro. Possivelmente Daniel era descendente do rei Ezequias, né? Porque Daniel ele era ali ele tinha linhagem nobre. Ele era de uma família culta, da classe alta de Jerusalém. Porquanto Nabucodonosor não escolheria jovens estrangeiros da classe inferior para a sua corte real. O êxito de Daniel em Babilônia atribui-se à sua integridade e caráter.
Ou seja, Daniel era um jovem, né, de integridade, incorrompível e caráter firmado no Senhor. Os seus dons proféticos e as suas intervenções de Deus que resultaram no acesso rápido à posição em destaque e à responsabilidade na corte. Então foi a intervenção de Deus, né, e os seus dons proféticos que o deixaram em destaque ali na corte do rei Nabucodonosor. Né? Ele não foi escolhido, né, para estar próximo do rei Nabucodonosor à toa. Além de ele ser um príncipe, né, ele buscava tanto a Deus, que tinha os dons proféticos, né, e tinha dom de visão, e ali ele se aproximou muito do rei Nabucodonosor por essas coisas. Ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram jovens muito destacados na corte do rei Nabucodonosor por terem intimidade com Deus, né? Então a nossa busca de oração, a nossa busca de jejum e de se aproximar de Deus vai nos destacar, né, das outras pessoas. A gente foi num culto ontem, ali na Barra 2, na Igreja Renascer em Cristo, né? Foi muito curioso isso. Peguem essa chave aqui, né, que eu vou dar para vocês. Quando nós nos aproximamos de Deus, né, baseado nesse estudo de Daniel, né, você vai ler esse estudo, você vai ler esse livro, você vai ver que eles eram jovens que tinham um propósito na vida. Você vai ver que eles eram jovens que eram destacados entre os outros jovens. E ali no culto, né, no culto de jovens ali que estava tendo a Renascer em Cristo, né, até do primo do nosso irmão Guilherme, né, isso mesmo, tio, né, do nosso irmão Guilherme. Na hora da ministração final, né, onde chamou os jovens lá na frente, né, a presença de Deus era notória naquele lugar, né, a presença tremenda. E ali o pastor começou a profetizar na vida das pessoas, na vida dos jovens, né, orar por eles, né, e o pastor foi tendo revelação de Deus. E o curioso, na hora ali, é que os 3 jovens da tenda que estavam lá, que foi o Rian, o Mateus e o Vitor, né, eles foram chamados pelo pastor para orar pelos outros jovens. Então, o curso de intercessão que eles estão fazendo aqui não é à toa, né, a escola dominical não é à toa. Ninguém, né, que se aproxima de Deus e busca Deus vai ficar parado na face da terra. Você pode notar isso. Você que ora a Deus, que busca Deus, que está vindo na escola dominical, que está participando de um culto, né, de ensinamento, como está sendo o culto de instrução, né, ainda mais, né, que é um culto, que é um ensinamento bem sério e pesado, né, você vai ficar parado. Deus não cria ovelha gorda, né? Ovelha gera ovelha, né? Se você está buscando a Deus, está procurando se aproximar de Deus, Deus vai te usar. Deus vai te dar dons, Deus vai te dar visão, né? Visão profética, igual deu para Daniel. Daniel, ele era um excelente interpretador de sonhos, né? Ele tinha sabedoria de Deus, né? E ali o rei Nabucodonosor, quando teve os seus sonhos, chamou Daniel para interpretar, porque Daniel era um homem, né, um jovem que tinha intimidade e a proximidade, né, com Deus. Então fica aí, né, esse alerta para cada um de nós, né? E nessa presente época a qual nós estamos, né, época de dificuldades, época de luta, época de frieza espiritual, frieza do amor, nós temos que buscar mais a presença do Senhor, porque nós vamos ficar destacados, né, entre as outras ovelhas e puxar essas ovelhas, né, que estão à beira do abismo, que o amor de muitos está se esfriando, para perto mais de nós, para perto de Deus. É curioso dizer que nós não vemos Deus aqui dentro da igreja, nem Jesus, muito menos o Espírito Santo. Deus, você não consegue ver. E as pessoas, elas buscam ver Deus em nós. É por isso que muitas pessoas não estão vindo à igreja, porque não estão vendo Deus na pessoa do cristão, que se diz cristão. A pessoa tem que ver Deus em alguma coisa. É por isso que no Antigo Testamento, quando Moisés ele subiu ao monte, né, para ter lá as tábuas, para ter os mandamentos, né, o povo ficou desnorteado e fez um bezerro de ouro por falta da presença de Moisés. As pessoas precisam ver Deus em alguma coisa, ver Deus em alguém, né, a presença de Deus. Então, eu quero deixar aqui para a igreja esse ensinamento nesta manhã, né, que você busque a Deus, busque ter intimidade com Deus, para que as pessoas vejam Deus em você. Vejam o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Eu estava conversando com um pastor amigo meu, pastor Amaurílio, ali da igreja de Itatiaia. A gente estava conversando
a gente chegou à seguinte conclusão, né? Senhor Jesus, ele deu uma ordem, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê que for batizado será salvo. Expulsar os demônios, né? Curar os enfermos, é uma ordem, esse poder já é nosso. Já é nosso. Curar os enfermos, expulsar os demônios, já tem autoridade. Ah, não, Deus é Deus que opera. Sim, é Deus que opera, mas Deus já te deu autoridade. Você já tem essa autoridade, você já tem esse dom. O que falta é as pessoas exercerem a autoridade que Deus já deu há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos. Já parou para pensar nisso? Né? Autoridade. Eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e o crente vive derrotado. Já temos autoridade. O dom de Deus já é nosso. É só tomar posse. Ou seja, não precisa nem tomar posse, já é algo otorgado na nossa vida. Nós temos que simplesmente exercer. Só que não dá para exercer essa autoridade, não dá para executar esse dom no erro ou no pecado. É isso que o povo tem que compreender. Por isso que se vive hoje, né, numa geração com muita derrota, muita decepção. As pessoas estão olhando muito para o homem, né, e não estão vendo Deus no homem. A gente tem que ver Deus nas pessoas. Deus tem que estar dentro de nós, independente de pastor, independente de vermelhinhos, independente da situação que se está ao redor, né? Nós temos que ter Deus dentro de nós. Temos que viver a presença do Senhor. Senão fica fácil a gente sair da igreja, senão fica fácil a gente se decepcionar com o irmão, decepcionar com o pastor. Com o homem você vai se decepcionar, mas com Jesus Cristo nunca você vai se decepcionar. Você tem que estar firmado no Senhor. É isso que as pessoas têm que ter maturidade hoje para compreender dentro da congregação. Né? Você, é igual Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê que foram homens, né, jovens excepcionais na presença do Senhor, mas aonde que eles estavam? Eles estavam na Babilônia. O pior lugar que eles poderiam estar, longe, né, de Jerusalém, longe da sua terra natal, ali escravizados, né, numa situação de cativeiro, né, babilônico, ali na Babilônia, porém, homens cheios da presença do Senhor, homens cheios de Deus, jovens tementes ao Senhor, jovens que não se curvavam por qualquer coisa, não vendiam, né, o seu direito de primogenitura por nada, homens que se separaram, né, homens que se dedicaram a Deus, que buscaram a Deus. Por que será que a gente não consegue fazer isso na presente época de hoje? Será que nós somos diferentes de Daniel, diferentes de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou qualquer outro profeta? A gente vê Elias, né, Elias fez o tempo parar, o sol parar. Elias fez parar de chover por 3 anos. O que difere dele, comedor de feijão, de nós? É a fé, a busca em Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre e será eternamente. Né? Mas cabe a cada um de nós ter essa fé, né, tamanha para mover montanhas. Então fica hoje esse incentivo, essa palavra de ânimo para cada um de nós. Né? Não desista, né, de ser uma pessoa temente a Deus. Não olhe muito para o arredor, para a dificuldade que você está passando. Né? Você é mais do que um vencedor. Né? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Deus. Então, à vista que nós estamos estudando aqui no livro de Daniel e seus companheiros, nós temos que andar com pessoas que querem realmente buscar a Deus e que somem junto conosco. Né? Porque lobo deve andar com lobo. Lobo não anda com cachorro. Né? Ó, você já deve ter ouvido esse ditado popular aí, né? Então é assim que a gente tem que ser. Se nós quisermos sermos homens de Deus, temos que andar com homens de Deus. Se nós quisermos ser mulheres do Senhor, temos que andar com mulheres de Deus, né? Então temos que andar também numa faixa etária que seja como a nossa. Homem anda com homem, né? Porque se o homem andar com criança, ele vai ter o comportamento de criança. Daqui a pouco uma criança está mandando um homem. Né, o que acontece dentro de casa, em muitas casas aí. Então nós estamos num tempo hoje de amadurecimento espiritual, né? Porque as coisas realmente não estão fáceis. Nós estamos vivendo dias muito trabalhosos, dias muito dificultosos, né? Um dia de mornidão espiritual, as pessoas estão muito mornas. Né? Elas vêm na igreja, sentam no banco, ouvem a palavra, muitas vezes se emocionam, choram, né? Mas quando saem da igreja, saem vazias. Né, o temor do Senhor, a busca de Deus, o culto não é só dentro da casa de Deus, não é só aqui na tenda, o culto é em casa, né, o culto é a leitura bíblica, né, é o jejum, a oração,
né? Ah, mas todo mundo fala disso, né? Se vira e mexe, o pregador, o ensinador, o mestre está falando de jejum e oração, não tem outra receita, irmão. Não tem outra receita. Se você tiver uma receita mais fácil aí, pode me passar que eu quero, né? É jejum, é oração. Né? Eu estou passando por uma dificuldade que eu nunca tive, né? Que eram dores de estômago. Eu aumentei meu jejum de 5 horas para 7. Né? Ali eu entro no serviço 5h30, eu bato cartão, ali eu já fico sem comer até 10, tava ficando sem comer até 10h30. Agora eu passei a ficar até meio-dia, meio-dia e meio, né? Ah, mas você está se sacrificando a sua saúde? Aquele negócio, irmãos, ninguém vai... A gente não pode fazer algo que não nos custe nada. Alguém tem que morrer nessa história aí. A gente tem que mortificar a carne. Né? Quando nós, né, mortificamos a nossa carne, né, deixamos de dar prazer a ela, né, porque a carne leva à corrupção. Você busca mais se aproximar do Senhor. É esse esforço que está faltando muitas das vezes para nós. A gente quer buscar a Deus, né? A gente busca a Deus querendo recompensa do homem. Ah, mas como você fala isso, Malote? A gente busca a Deus orar, jejuar e querer que o pastor veja nossos dons espirituais ou que o irmão veja nossos dons espirituais e ganhar tapinha nas costas. Poxa, irmão, que palavra abençoada. Uma vez eu estava num culto na igreja evangélica cristã pentecostal e estava um pastor pregando. Rapaz, o pastor fez uma pregação maravilhosa, né? E ali ele desceu do púlpito, o irmão foi cumprimentar ele. Nossa, pastor, que palavra poderosa. Aí falou, o diabo que estava ali do outro lado do campo também me deu esse elogio. Ou seja, né, não basta só a gente ter uma eloquência na hora de pregar a palavra, mas tem que viver a palavra, né? Porque o diabo brama como leão ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Aí você está cheio de orgulho. É igual ficou o nosso inimigo das nossas almas aí, Satanás, né? Ele era guardião das pedras afogueadas, né? Cheio de dons, né? É ali. O que aconteceu com ele? Ele se ensoberbeceu. Então nós temos que se manter na nossa humildade. Eu fico pensando no dia de hoje, será que nós tivemos num culto fúnebre, num enterro lá, de repente, alguém ora e o morto levanta? Que será que reação que os crentes vai ser? Será que vai todo mundo correr? Será que vai todo mundo dar glória a Deus? Imagina se entrar aqui um cego de nascença e impormos a mão e orar e o cego enxergar? Será que se um coxo entrar aqui todo torto ou um cadeirante, né, alguém pôr as mãos e ele voltar a andar, se endireitar, né, curar um câncer? Por que isso não acontece mais? Será que o problema está em Deus ou está em nós? Né? Sendo que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre e será eternamente. O que dirá, né, Jesus? Ele falou ali, né, e os sinais seguirão a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que esses sinais hoje não se manifestam no nosso meio? Né, eu fico analisando tudo isso. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? A gente não está dando a glória devida para quem é dar. A glória para Deus, para Jesus. Convidar o Espírito Santo de Deus para estar no nosso meio, né? Há muita fofoca, há muita picuinha, né? Há pouca correção, há pouco amor fraternal, há pouca humildade, muita soberba. O povo de Deus ele precisa ser um povo unido. Porque o que acontece? Uma casa dividida, ela não subsiste, ela não permanece de pé, uma casa dividida. Você pode notar que Satanás ele é muito organizado. Satanás não vai lutar contra si mesmo. Ele não vai mandar que os seus soldados lutem entre si ou venham a derrubá-los. Nunca vai fazer isso. Os demônios eles são organizados. Os filhos da treva são mais prudentes que os da luz. Agora você pega umas pessoas que se dizem cristãos, estão dentro da casa do Senhor, você vai analisar, meu Deus do céu. É fofoca, é briga, é intriga, é inveja. Aí você pergunta, por que o cristão anda derrotado? É por causa disso. O povo de Deus não vive unido, cheio de ciúme. Ao invés de pregar a palavra, viver o amor fraternal não fingido, né? De estar uns abraçando aos outros, chorar com os que choram, né? Sorrir com os que estão alegres. Então, que nessa manhã hoje, nós viemos a refletir sobre isso. A gente pode ser muito mais do que imagina. Você é uma potência na mão do Senhor. Eu quero dizer nessa manhã que Deus não está preocupado com o seu pecado. Você pode estar preocupado com o seu pecado, mas Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus está preocupado em te ver de pé,
em te ver firme, em te ver na presença do Senhor. Porque quem está preocupado com o pecado é o diabo, para te apontar, para te acusar, para te paralisar. O Senhor, ele sempre vai estar com as mãos estendidas para você se levantar. Sempre vai estar com as mãos estendidas para te erguer, para te orientar, para te mostrar o caminho onde você deve andar. Então, fica com essa palavra hoje, nesta manhã. Se fortaleça na presença do Senhor. Deus, ele conta comigo e com você, para que nós venhamos a mudar a situação da nossa casa, do nosso bairro. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você é uma filha do Senhor, você é um filho do Senhor. Você é cheio da presença de Deus. E faça assim também como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Faça como Daniel. Busque ao Senhor. Eles estavam no pior lugar onde poderiam estar, que é no cativeiro babilônico. Pessoas estranhas, deuses estranhos, né? Seria como colocar um cristão no meio de um centro de Umbanda. Você vai se converter lá junto com o macumbeiro ou vai mudar ele? Né? Fazer uma comparação assim meio simples, né? Era onde Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam. E foram homens destacados, foram homens cheios da presença do Senhor, jovens, né? Hoje tem crianças aí de 12 anos, irmão, que tá chupando o dedo e tá namorando. Que absurdo. Isso é um absurdo, irmão. Cadê o pai dessa criança aí? Cadê a mãe dessa criança desajuizada aí? Criança de 12 anos, chupa dedo, namorando. Não sabe nem o que é responsabilidade. Não sabe nem quanto custa um pacote de feijão, um pacote de arroz. Rapaz, eu estava com 30 anos de idade, minha mãe falou isso. Você sabe quanto custa um pacote de arroz, um pacote de feijão? Eu fui saber quando depois do Richard, depois dos gêmeos, usava 280 pacotes de fralda por mês. Eu falei, caraca, Jesus de Nazaré. Casamento não é brincadeira. A gente casa pensando que vai fazer amor todo dia. Vai sim. Tira o cavalo da chuva, filho. Tira o cavalinho da chuva. Eu com 15 anos, 21 anos, eu vou lavar a égua. Vai sim, filho, vai. É muita responsabilidade. Aí hoje uma criança de 12, 15 anos está namorando. Meu Deus do céu. Né? Então você adquirir um casamento é muita responsabilidade. Daniel ele tinha uma característica muito marcante, ele era um homem de oração. Aqui no capítulo 9, versículo 3, né? Se você quiser acompanhar aí, a gente vai dar uma navegada aleatória pelo livro, tá? Capítulo 9, versículo 3, que fala de intercessão, fala de buscar a Deus, interceder. Daniel era um homem que orava bastante, um homem que procurava ter intimidade com Deus, um jovem que buscava a Deus. Daniel capítulo 9, versículo 3. Eu dirigia o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com o coração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Ou seja, Daniel era um homem temente a Deus, que buscou o Senhor, né, com jejum, com oração, com humildade. Esse foi um dos principais fatores também de Daniel, humildade. Aqui, propósito do livro de Daniel. Há um duplo propósito no livro de Daniel. Dar ao povo o conserto. A certeza de que o juiz de seu cativeiro, que era Deus, né? Deus que decretou o juízo sobre a nação de Israel, não seria permanente, ou seja, você não vai passar por a prova por muito tempo. É um tempo determinado, é um ciclo. Eu estou vivendo uma vida de derrota. Essa derrota não vai durar muito tempo. Eu estou desviado da presença do Senhor. Pode crer que você não vai ficar desviado por muito tempo. Deus vai te resgatar. Deus vai tirar desse cativeiro babilônico, desse cativeiro espiritual que muitos estão passando. Né? Aleluia. Então, o seu juiz, né? Deus Todo-Poderoso que você serve, né? Que nos corrige como Pai, né? O Senhor é um Pai que ele bate e açoita aquele que ele tem por filho. Então, se você está sendo corrigido por Deus, dê glória a Deus, porque Deus é seu Pai. Então, se você estivesse sem correção, você seria um bastardo ou uma bastarda. Glória a Deus por isso. Então, nós temos um Pai lá no céu
que não vai nos deixar por muito tempo passar pela prova. Ele vai sempre nos dar a vitória, vai sempre nos tirar da cova, vai sempre nos tirar do laço do passarinheiro. Ele vai nos tirar do fundo do poço, no nome de Jesus. Legal ao povo de Deus no decurso de sua história. As visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações e do triunfo final do reino da terra. Esse duplo propósito é demonstrar no decorrer do livro, nas vidas de Daniel e dos seus 3 amigos, a mensagem e ministério profético de Daniel. O livro afirma que as promessas de Deus de preservar e restaurar o seu povo são tão firmes como o reino messiânico vindouro e durará para sempre. Ou seja, o propósito do livro de Daniel é mostrar que as promessas de Deus, elas são firmes, que as promessas de Deus, elas são verdadeiras e Deus vai cumprir o seu propósito em nós. Assim como ele vai cumprir o propósito, né, no juízo final, né, no reino de Jesus, que vai vir, né, esse propósito é fiel. Deus vai cumprir e vai durar para sempre. Então, é levar ao povo a ser restaurado. É restaurar, né, as promessas de Deus no coração do povo. Então, esse é o nosso propósito, irmãos. Muitos estão aí desfalecidos e parados à beira do caminho, até mesmo desviados da presença do Senhor, e estão precisando de profetas assim como eu e você, assim como foi Daniel, para restaurar e renovar essas promessas que Deus fez na vida dessas pessoas. Elas precisam ter os seus olhos abertos e vamos ser cada um de nós que vamos abrir esses olhos para que essas pessoas retornem para o caminho do Senhor. Uma visão panorâmica do livro. O conteúdo de Daniel é uma associação de autobiografia histórica e profética. Sua forma literária é apocalíptica, como eu já falei, né? Ele também é um livro de Apocalipse que narra os tempos finais, né? Do juízo de Deus. O significado que a mensagem profética da mensagem profética é a revelação de Deus através das visões, sonhos e simbolismos, visando encorajar o povo de Deus durante o período crítico da história. Então, assim como a visão panorâmica do livro de Daniel era encorajar o povo, né, no período crítico que ele estava passando, né, Deus quer passar essa mensagem nos dias de hoje para cada um de nós, que através da vida de Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que era uma autobiografia de si mesmo. Então, a sua história, a sua autobiografia, aquilo que você passou, aquilo que você está passando, vai servir como incentivo para as pessoas que estão vivendo a dificuldade no dia de hoje. Pensa nisso, reflete sobre isso. Né? Hoje o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós. Então, a sua autobiografia vai ajudar as pessoas a passarem por esse momento crítico da história que estão passando, né, nas suas vidas, no nome de Jesus. Para uma concepção da esperança de Israel no tocante ao triunfo final do reino de Deus e da sua justiça na terra. Isso aqui já é uma visão dos tempos vindouros, dos tempos finais. O livro divide-se naturalmente em 3 partes. No capítulo 1 é escrito em hebraico e abarca o contexto histórico do livro. Os capítulos 2 ao 7, a partir do capítulo 2, versículo 4, foram escritos em aramaico e descrevem a elevação da queda de 4 poderosos reinos mundiais sucessivos, seguindo-se do estabelecimento do reino de Deus como reino eterno, principalmente no capítulo 2 a 7. Esses capítulos destacam a soberania de Deus sobre os assuntos dos seres humanos e das nações. Sua intervenção neles ao descreverem a ascensão de Daniel é uma posição de destaque na corte de Nabucodonosor, filho de Deus, na fornalha de fogo e os 3 amigos. O desenho de Daniel no banquete de Belsazar, do rei Belsazar, declarando o fim do reino da Babilônia. O livramento milagroso de Daniel na cova dos leões, a visão dos 4 reinos mundiais sucessivos julgados
pelo ancião de dias, no capítulo 8. Daniel volta a escrever em hebraico e expõe revelações surpreendentes da visitação, das visitações angelicais da parte de Deus a respeito do povo judeu sobre o futuro domínio dos gentios. O período de 70 semanas proféticas como tempo determinado por Deus para o cumprimento da missão do Messias a favor de Israel. O livramento final de Israel e de todas as tribulações no fim dos tempos. Então, essa é a visão panorâmica. Né? Temos ali, né, a queda do rei Nabucodonosor, a mão misteriosa, né, na sala ali falando sobre a queda do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Temos a visão, as 70 semanas da visão de Daniel, né? E ali, Deus tirando o povo do cativeiro, o livramento final, e fala, né, do livramento final ali, aonde já é o Apocalipse, aonde já é o livro de Apocalipse, essas 70 semanas. Então, Daniel, né, foi um homem, né, muito temente ao Senhor, buscou a Deus, um homem de visão, um homem de sonhos, um homem que se destacou num lugar improvável. Então, que isso fique de incentivo para cada um de nós nesta manhã. Seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos analisar a situação. As coisas, a maré não tapa peixe, né? Tá todo mundo desanimado. Mas não seja mais um desanimado. Não seja mais um crente caído, não seja mais um desfavorecido. Se enche da presença do Senhor. Se destaque sim, mas se destaque com humildade para ser usado por Deus para puxar os outros que estão na cova. Daniel foi tirado da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram tirados da fornalha ardente. E o quarto homem estava lá com eles, o Filho de Deus, né? Então eles não se prostraram mediante ao edital do rei, né, o mandamento do rei. Não se prostre, né, mediante ao seu pecado. Não se dobre a sua carne. Lute contra ela no nome de Jesus e Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Né? Vamos estar orando pelo café no nome de Jesus Cristo. Aleluia. O jovem Juan vai estar orando para nós. Orando, Deus eterno, Pai, Papai amado, Pai querido, Pai aqui seus filhos, Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por esse café, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que eu possa abençoar, Pai, quem me deu dinheiro para a gente tomar esse café, Pai, em nome de Pai, abençoar quem fez, quem produziu, Senhor Jesus. Pai, que venhamos ser alimentados, Pai, pela carne e pelo Espírito, Jesus. Venhamos a ser cheio, Pai, e ser usado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.